Os poucos estudos, né, que foram feitos aqui no Brasil, a gente tem mais estudos no exterior com relação a isso. Esse é um outro problema do Brasil, né? Numa situação dessa, pós-pandemia, era para estar chovendo estudos nessa seara para a gente entender o que aconteceu com os nossos estudantes, Uhum. mas não é bem isso que está acontecendo. A gente encontra um estudo aqui, outro acolá, então a gente não tem ainda uma robustez de estudos para opinar melhor sobre isso. Mas, pelo que a gente tem visto com os estudos que estão vindo do exterior, principalmente, onde aqueles países que também suspenderam a educação como o Brasil, foi uma tragédia, né? Deve ter sido uma tragédia, porque é muito tempo, né? Você passar pelo menos 2 anos com crianças em casa, né? Com acesso muito limitado ou nenhum acesso a qualquer tipo de instrução, né? Porque a gente tem que entender que a maior parte das famílias elas não têm condições, né, para seguir um processo educacional em casa, uma educação, elas não estavam preparadas para fazer qualquer tipo de processo educacional familiar, que seria o ideal numa situação dessa, já que as crianças não poderiam ir para a escola. Então, foram poucas as famílias que adotaram essa postura, né, de ensinar em casa, de seguir uma rotina e tentar suprir isso. Então, 2 anos para uma criança em fase de desenvolvimento, crianças que estavam em fase de alfabetização, por exemplo, é irreversível, tá? Em alguns casos é irreversível. Você vai tentar melhorar uma coisa aqui, ali, mas o dano é tão grande que não tem mais como você reverter totalmente o dano que foi feito na educação daquela criança. Então, Uhum. é muito grave isso. É, não se tem notícia do que se deve fazer numa situação dessa. Está todo mundo batendo cabeça, a realidade é essa. Uhum. E eu acho que nas próximas dificuldades que possamos ter no futuro, deve-se pensar bem se realmente vale a pena tirar a criança da escola como aconteceu e ver se o custo-benefício realmente valeu a pena. Acho que isso tem que ser avaliado. Uhum. Durante a pandemia, criou-se um termo novo, né? Eu até escrevi um artigo sobre isso, ironizando esse termo, porque criou-se um termo chamado ensino remoto. Não sei se você ouviu falar desse termo. Sim, sim, tenho filhos e era exatamente isso. É um Ensino à termo. distância ou ensino à distância também, né? EAD. Pronto. Qual é a diferença de ensino remoto para ensino à distância? Né? Hum. Então, criou-se um termo novo, porque o termo ensino à distância ele começou a ficar um pouco estigmatizado ao longo do tempo, que Uhum. também é um grande equívoco, uma grande bobagem. O ensino à distância existe há muito tempo. Na história recente do Brasil, tivemos grandes institutos de ensino à distância, como, não sei se você já ouviu falar também do Instituto Universal, por exemplo, Já. que formou centenas de milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas ao longo de muitos anos. Pessoas que fizeram cursos técnicos e que se tornaram muito bem-sucedidas fazendo cursos à distância naquela época por correspondência. Imagine Uhum. só. E as pessoas conseguiam se formar, por exemplo, em cursos como eletrônica, que não é uma coisa tão simples de se aprender à distância ou de se Hum. ensinar à distância, principalmente utilizando as ferramentas da época, que eram os correios, né? Então, quer dizer, o ensino à distância não veio de hoje, né? A história do ensino à distância vem lá de trás, 1700, 1800, Inglaterra, França, já usava jornais da época para fazer cursos à distância, os correios da época, enfim. É um absurdo que uma educação que é comprovadamente eficaz, o processo eficaz, que tenha sido estigmatizado como foi no Brasil. Né? Claro que existe educação à distância ruim, existe, como existe também presencial. Tá? Qualquer modalidade você pode ter serviço ruim. Então estigmatizaram o nome, aí no meio da pandemia criaram o famoso ensino remoto, que nada mais é do que um apêndice do ensino à distância. Quer dizer, o ensino remoto é o que eles fizeram aí, pegaram tecnologias de videoconferência que a gente usava para fazer reuniões à distância e É, começaram a transmitir aula para criança, cara. Como é que você pega uma é. criança de 2, 3, 4, 5, 6 anos e coloca numa tela 2, 3 horas numa tela de videoconferência? É óbvio que isso não vai dar certo. E usando as mesmas práticas de sala de aula física, né? Tentando transpor a didática da aula física, que não tem nada a ver Uhum. com a didática de aula transmitida assim, né. Então Uhum. mudaram o nome para esconder, fizeram aulas que não faziam sentido, principalmente para criança,
crianças muito novinhas, você tem que até que diminuir o uso de telas, você deve restringir o uso de telas, é uma coisa legal para crianças de certa idade, já tem alguns estudos científicos falando sobre isso. Então, foi realmente um Deus nos acuda, né? Uhum. E aí, todas as escolas implementaram muitas na correria esse tipo de processo de ensino. As faculdades, como o ensino é adulto, elas conseguiram, de certa forma, ter uma coisa melhor, né? Porque, de qualquer forma, nas faculdades eles já tinham o EAD lá implementado, e aí ficou um pouco mais fácil para fazer essa transição. Mas nas escolas foi um Deus nos acuda, e no ensino público nem se fala, né? Uhum. Você não tinha acesso no Brasil, o acesso à internet ainda não é tão democratizado, né? Você tem áreas que não têm acesso mesmo, é muito Uhum. difícil. Então, as crianças ficaram realmente a ver navios, elas não conseguiram estudar e foi a tragédia aí que a gente está presenciando. Uhum. E há uma movimentação para que isso, bom, Deus nos livre que daqui 10 anos, vamos supor aqui, né, tem uma nova situação como essa que temos que ficar em casa. Você acha que está tendo um trabalho para que isso melhore numa eventual nova pandemia, situação como essa, ou ainda não acordamos para isso? Não acordamos, não estamos prontos. E isso perpassa por um outro problema, que é a Uhum. participação isso no caso do ensino básico, tá? Vou deixar de lado um Tá. pouquinho o ensino superior, porque Uhum. é outra história, mas no caso do ensino básico, houve ao longo dos anos no Brasil, no decorrer dos anos, um afastamento da família do processo educacional. Então, Uhum. aquilo que eu falei, a terceirização completa, isso é muito ruim. Então, a família, por mais que a escola seja boa, e na maioria das vezes não é, a família ela tem que participar ativamente do processo que é o que acontece na escola. Então, Uhum. quando veio a pandemia, a família já não participava. Esse é um dos motivos da nossa educação estar tão ruim, porque a família passou de ser um ator no processo educacional dos filhos, ela terceirizou, principalmente a classe Uhum. média e classe média alta. Uhum. Ah, então, nessa terceirização, quando veio a pandemia, a família ficou desesperada, ela não sabia o que fazer. Se ela viesse acompanhando os filhos na escola, ela teria uma noção de como era o processo educacional dos filhos e ela poderia, no meio da pandemia, ter ajudado melhor os filhos em casa durante essa fase horrível que a humanidade atravessou. Então, enquanto a família não voltar a se aproximar das escolas, a gente nunca vai estar preparado para situações como essa. Eu acho que o primeiro Uhum. passo tem que ser esse.